Senador Paim, antigamente dizem que quem trazia uma notícia ruim, o rei mandava cortar a cabeça. Infelizmente já não se faz mais isso. Mas até hoje, quem faz alertas em momentos de euforia, quem diz cuidado, prestemos atenção, isso é bom, mas tem problemas, não é visto com muita simpatia. Por isso, é muito provável que essa minha fala não inspire simpatia. Porque eu vou falar de uma das coisas que mais está criando euforia no Brasil, que é o pré-sal. Eu vou falar alertando de alguns riscos que o pré-sal, que essa riqueza pode trazer. Lamento se isso quebra um pouco da alegria, do entusiasmo, da euforia e, no lugar disso, coloca uma certa preocupação. Mas é minha obrigação, e a minha obrigação eu tenho que cumprir. Não há dúvida que foi uma dádiva da natureza o fato do Brasil ter hoje uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Não há dúvida que essa riqueza tem que ser explorada e não guardada ali dentro, trancada, como alguns até sugerem. Mas é preciso alguns alertas. O primeiro alerta, senadora Vanessa, é o alerta ecológico. Se nós não tomarmos precauções muito grandes, nós podemos ter tragédias imensas. Não faz muito, questão de 2 anos, em poços menos profundos que esse, o Golfo do México viveu uma tragédia imensa por conta do vazamento de um poço de petróleo da British Petroleum. Isso pode se repetir aqui. E não está claro como isso vai ser evitado ainda. Hoje, a ex-senadora Marina Silva tem um artigo na Folha sobre esse risco, mas ela não diz o que fazer. Da mesma maneira que eu fiz aqui uma crítica muito forte ao senador Aécio Neves, porque eu disse que ele fez um artigo perfeito do ponto de vista analítico, que deveria ser elogiado sendo feito por qualquer senador que não fosse candidato a presidente, mas que o dele tinha que ter propostas de como fazer, e ele não colocou. E eu digo também que a ex-senadora Marina colocou apenas a criação de um conselho. Isso é pouco. Ela tinha que explicitar quanto vai aumentar o custo para não ter riscos grandes de vazamento. Quais as consequências de aumentar o custo para a realização do leilão? Então, o primeiro custo que eu coloco é o risco ecológico. Nós precisamos discutir mais isso e sermos rígidos, muito rígidos, no momento de fazermos operações. E eu temo, daí alertas, eu temo que na ânsia de ter esse dinheiro, nós fechemos os olhos para as necessidades técnicas que evitem vazamento. Eu temo. Da mesma maneira que esse leilão foi apressado para poder pegar 15 bilhões do bônus de assinatura para cobrir o déficit do superávit, ou seja, a redução no superávit, o déficit no superávit esperado, da mesma maneira eu temo que haja uma pressa, senadora Vanessa, uma pressa da exploração que relaxe os aspectos de proteção ambiental. O segundo risco é o preço do petróleo. Ninguém pode contar com esse petróleo e com o dinheiro e com os royalties sem se preocupar com o preço da expectativa de petróleo nas próximas décadas. A presidenta falou em 35 anos. É preciso saber que nesses 35 anos, 3 coisas podem provocar mudanças no preço do petróleo para mais baixo. É a redução da demanda devido a restrições legais. É possível que o aquecimento global, que atingiu um nível insuportável quase, nos próximos 5, 6 anos comece a limitar de tal forma o uso do combustível fóssil, que vem do petróleo, que a gente comece a ter uma redução na demanda. E essa redução da demanda gerará uma redução no preço.
Não adianta a gente contar com esse dinheiro se não tem certeza, e ninguém tem, da redução da demanda por força de medidas coercitivas internacionais. Mas tem outras que não são coercitivas. É a redução da demanda por causa de novas fontes energéticas. Ontem os jornais disseram um avião voando com combustível vegetal. Avião voando com combustível vegetal. Quem garante que isso não vai se espalhar de tal maneira, e será bom para o Brasil, porque o Brasil é a grande fonte. O Brasil não tem só o poço do pré-sal e os demais poços petrolíferos. Nós temos uma reserva muito maior que a nossa terra e o sol para produzir fontes energéticas verdes. Quem garante que não vai ter avião voando em breve? A energia solar, que vai ser mais difícil. Mas as naves espaciais voam, porque não tem peso, é verdade, no espaço, com energia solar. Carro já tem andando com energia solar, embora com um trajeto curto. Mas já tem. O grande problema da energia solar é a bateria. Se a gente consegue ter baterias eficientes que possam pegar a energia produzida durante o dia e usar durante a noite. Mesma coisa da energia eólica. O grande problema é que só tem energia quando venta. Mas se a gente puder aproveitar os ventos e conservar em baterias eficientes, a gente vai começar a reduzir o consumo do petróleo. E tem mais. Não tem como aumentar a demanda com base em mais automóveis. Atingimos o limite nas nossas cidades no número de automóveis. E quando começarmos a colocar metrôs, que a gente já deveria ter feito, será energia elétrica. E no Brasil a gente não vai ter energia elétrica movida nem a gás, de preferência, nem a carvão, nem a petróleo, e sim hidrelétricas. E até mesmo, apesar de minha resistência, discutindo energia nuclear. Eu tenho um certo horror à energia nuclear, porque eu fui a Fukushima, eu fui a Chernobyl, não só para isso, por outras razões, e vi aquela tragédia, vi as cidades fantasmas, li sobre o sofrimento de centenas de milhares de pessoas. De qualquer maneira, é uma energia limpa se não houver nenhum acidente. E tem mais, o aumento na produção mesmo de petróleo em outros lugares. Da maneira como a gente descobriu aqui, deve haver outras reservas por aí espalhadas. E se descobrirem, o preço cai, porque o preço cai pela redução da demanda ou pelo aumento da oferta. Então não adianta a gente ficar aqui nessa super euforia com algo que não está nas mãos da gente. Há riscos fortes. Outro risco, depois do risco ecológico e do risco do preço, depois eu passo a palavra à senadora Vanessa, é o risco tecnológico. Não há ainda certeza absoluta de que a gente vai ter a tecnologia para explorar o petróleo a 7.000 metros de profundidade, 5.000 do mar e 2.000 da terra, a preços competitivos. A tecnologia do ponto de vista físico já temos, mas do ponto de vista da engenharia financeira não é tão seguro ainda. Não se sabe quanto vai custar exatamente. Talvez por isso, tantas empresas, outras importantes, não se apresentaram, com medo do risco. Talvez por isso, algumas entraram, porque o risco maior vai ser da Petrobras, não vai ser das empresas, porque elas são minoritárias. Então, elas perderão menos e ganharão menos, claro, que essa é uma das grandes vantagens do sistema de partilha. É permitir que se ganhe mais da parcela brasileira da Petrobras. Mas, ao mesmo tempo, quem ganha mais corre o risco de perder mais em casos de que haja problemas. Eu tenho mais alguns riscos, mas se a senadora Vanessa preferir falar agora, eu passo a palavra com todo o prazer. Agradeço muito, senador Cristóvão. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Quem dera eu ter a sua capacidade de síntese e de organização nos pronunciamentos como Vossa Excelência tem. Então, primeiro, cumprimento pelo pronunciamento. Segundo, cumprimento também pelas duas primeiras linhas
iniciais levantadas por Vossa Excelência. A primeira delas, que a crítica ela é bem-vinda, ela tem que existir, mas junto dela tem de vir as propostas. E Vossa Excelência tem exatamente esse estilo. Muitos podem até não concordar com as propostas de Vossa Excelência, mas eu nunca vi Vossa Excelência ir à tribuna ou fazer qualquer crítica sem apresentar uma alternativa. Repito, podemos até, às vezes, não ter a mesma opinião, mas as alternativas têm que ser apresentadas. E segundo, quando fala do pré-sal, diz que, diferente de muitos, o senhor acha que essa atividade tem que ser desenvolvida. E, de fato, muitas das críticas, eu lamento muito, que nós tivemos durante o pré-leilão e agora mesmo após o leilão, de pessoas que dizem que o Brasil tinha que esperar mais. Ora, as dúvidas que Vossa Excelência levanta são reais. Eu não acho que, por exemplo, minha percepção, mas não sou eu uma expert no assunto, mas é minha percepção, não é, pelo desenvolvimento no Brasil e no mundo, que o petróleo venha baixar de preço. Não creio nisso, em primeiro lugar. Segundo, não creio que nós não teremos tecnologia, que você diz, da financeira. Nós temos uma empresa nova, a estatal, 100% estatal, que dela toda a atividade vai depender. Então, as preocupações são corretíssimas, compartilho com as mesmas. E os problemas ambientais. Vossa Excelência citou o Chevron, que deu um problema seríssimo, causou um problema seríssimo na Bacia de Campos. Pagou de multa 35 milhões e o TAC acabou de ser assinado, senador Cristóvão. Acabou um compromisso, um TAC, um termo de acerto de conduta, um acordo de conduta com o Ministério Público para repassar mais 95 milhões em ações que vão contribuir com o meio ambiente. Mas o que nós preferiríamos? Ter esses recursos ou não ter tido o desastre? É óbvio que é não ter tido o desastre ecológico, é óbvio. Então, senador, eu cumprimento Vossa Excelência e digo que eu continuo otimista. Continuo otimista, claro, nós não podemos colocar todas as nossas fichas no pré-sal, mas são 180 bilhões de dólares para investimentos, a partir do momento em que seja explorada, falado pelo próprio ministro Guido Mantega. Quiçá cheguemos lá, senador Cristóvão. A gente viu uma crítica duríssima ao leilão por uma revista The Economist, uma das revistas de economia mais importantes do planeta, dizendo que foi um fracasso. Eu não considero um fracasso. Aí dizem que a hora agora é a hora do xisto. Do ponto de vista ambiental, é muito mais delicado, e Vossa Excelência sabe, extrair petróleo, gás do xisto do que de águas profundas como a Petrobras fará. Mas, no mais, senador, parabéns aí pela beleza de seu pronunciamento. Muito obrigada. Senador, eu agradeço muito. Eu quero dizer que eu continuo otimista, não eufórico. Meus alertas são em relação à euforia, que é o otimismo irresponsável. O otimismo sem aquela preocupação. Eu estou falando nas preocupações. Inclusive porque o debate foi todo ele baseado se era partilha, se não era partida, se a Petrobras devia ter 100%, não devia. Eu não entrei nesse debate. Até porque a Petrobras não tinha como ter 100%. Se tivesse 100%, não ia fazer. Essa associação não é privatização. Essa associação é uma combinação de interesses nacionais com interesses externos. Meus alertas são não do ponto de vista da legalidade, nem mesmo do ponto de vista, digamos, da nacionalidade do que vai sair, mas do ponto de vista do que a gente espera. Por isso eu falei dos riscos ecológicos, falei dos riscos do preço do petróleo, que aí, senador Vanessa, talvez discorde. Há um risco que caia, inclusive de uma maneira irresponsável pelo uso do xisto, que é muito mais grave ecologicamente. Mas o capitalismo mundial é tão irresponsável que é capaz de usar o xisto, porque os americanos têm, para baixar o preço do petróleo, que quem tem é árabe brasileiro. Então é possível que haja isso, que haja uma pressão muito grande para o uso de alternativas, inclusive alternativas ruins, como o xisto, perigosas, como energia nuclear, para baixar o preço. O terceiro risco que eu falei foi o tecnológico. De quanto vai custar a tecnologia para explorar, retirar petróleo a 7.000 metros do nível do mar.
Ou seja, a plataforma está aqui, 7 mil metros. Gente, 7 mil metros é quase que o Everest. É um pouquinho menos, são 1.500 metros apenas de diferença para o Everest. O quarto é o risco que a gente pode ter da falta de mão de obra especializada para fazer o trabalho. A gente vai ter que ter o mais médico e o mais engenheiros por pré-sal. Porque do tamanho que se fala que são as reservas do Libra e as outras do pré-sal, mais que dobra, triplica a produção da Petrobras. Se a gente mantiver a mesma correlação, eu sei que não é, a gente vai precisar de 3 vezes mais engenheiros do que a Petrobras tem hoje. E não vamos ter. Não vamos ter, porque não fizemos o dever de casa alguns anos atrás de formar esses engenheiros. Não é nem de formar os engenheiros porque a gente não sabia que tinha o pré-sal, de formar nossos jovens com a escola de base tão boa que quando surgissem as unidades de engenheiros, chovesse meninos e meninas prontos e prontas para ocuparem o lugar nas escolas de engenharia. Hoje nós não temos. Hoje, as escolas de engenharia começam com o número de alunos e terminam com quase a metade desses formando-se, porque abandonam por desconhecimento de matemática básica. Então, nós temos o risco, sim, de faltar mão de obra. Nós temos o risco de faltar dinheiro. E aí eu tenho uma preocupação muito grande. Se faltar dinheiro na Petrobras para bancar o custo da sua parte de 40%, não é pouco, vão buscar o dinheiro aonde? No Tesouro. Vão buscar dinheiro no Tesouro, que já não tem mais como tirar dinheiro, então vão emitir títulos para financiar a Petrobras, como hoje emitem títulos para financiar o BNDES. O BNDES, os títulos são emitidos dizendo que depois eles vão repagar. Mas eles vão repagar a uma taxa que não é a mesma que o mercado cobra dos nossos títulos. Então vai ter uma perda nos cofres do Tesouro. Imagine, se a gente faz isso com o BNDES para financiar a Eike Batista, imagine como não vai ser a tentação de fazer isso para financiar a Petrobras, para explorar o pré-sal, que está ali dentro guardado esperando, e a Petrobras sem dinheiro para bancar os 40%. Vai ser muito difícil qualquer governo, não será mais o atual, abrir totalmente, liberar total para conseguir dinheiro para financiar a Petrobras. E aí a gente volta a ter dívida crescente, a gente volta a ter risco inflacionário, ou a gente faz pior, tira dinheiro da educação, tira dinheiro da saúde, tira dinheiro do salário dos servidores, restringe aumentos salariais dos trabalhadores, dos servidores. Esse é um risco que eu coloco, é um risco que eu tenho, que na hora H falte dinheiro à Petrobras e ela venha ao Tesouro, e o Tesouro não tinha como fugir de colocar centenas de bilhões de reais para a exploração desses poços de petróleo. Mas vamos supor que nenhum desse risco seja verdadeiro. Aconteça. Verdadeiro eles são. Mas que nenhum aconteça. Vamos supor que tudo dê certo. Mesmo assim, eu tenho medo de alguns riscos. Primeiro risco, senador Paim, se tudo der certo, eu temo que a gente tenha tantos dólares que venha um processo de desindustrialização no Brasil. Porque todo país que tem excesso de dólar, e chama-se a doença holandesa, ou a maldição do petróleo, que Celso Furtado descreveu tão bem estudando o caso da Venezuela, todo país que tem excesso de dólar não vai fazer a besteira de produzir aqui dentro os bens industriais que podem comprar lá fora, a preços menores e qualidades melhores. Eu temo que, se tudo der certo, a gente tenha um processo de desindustrialização pelo excesso de dólar. Aí se diz, mas a gente vai usar bem esses dólares. Vai usar bem uma parte, que são os royalties. Mas e o resto, que fica no mercado funcionando?
que circula, que é a imensa maioria dos ingressos. Royalty é um tiquinho. Tão tiquinho, senador Paim, que se tudo der certo, e aconteça, vai acontecer porque já é lei, a melhor parte que eu acho de tudo isso, que é royalty do pré-sal para a educação, se tudo der certo, e a presidenta colocou esse número se vangloriando, nós vamos ter 35 bilhões por ano. Senador, as pessoas não estão fazendo as contas. Nós precisamos, para ter uma boa educação, a R$9 mil de custo por ano por aluno, nós vamos precisar de 450 bilhões. Se tudo der certo, os royalties vão dar 35, ou seja, 8% do que a gente precisa. E tem uma euforia imensa, que a educação brasileira vai ser resolvida graças ao pré-sal. Com todos os riscos que eu estou colocando aqui, se tudo der certo, se nenhum desses riscos, Deus queira, aconteça, para a educação nós vamos ter 35 bilhões. Você não sabe quanto é por aluno? R$600 por ano. Alguém acredita que vai se fazer uma revolução na educação brasileira colocando R$600 a mais do que se gasta hoje, 2.500? Passar de 2.500 para 3.000 vai mudar a educação no Brasil? Não vai. Vai ajudar. Por isso, o primeiro projeto aqui do pré-sal, do royalties do pré-sal para a educação foi meu. Mas eu tinha consciência. Ajuda. Eu nunca tive euforia de que aquele meu projeto de lei, se tivesse sido aprovado ele, no fim ele foi arquivado e veio da presidenta, eu nunca tive euforia. Nunca enganei. Eu disse, vai ajudar. Então, mesmo aquilo que é o melhor, não dá para ter euforia, dá para ter alegria. Alegria não é sinônimo de euforia. Alegria é uma coisa mais comedida do que a euforia. Nós devíamos estar alegres com o pré-sal, não eufóricos. Não há razão para essa euforia. E, finalmente, mais um risco. O último é o risco da espera. A gente está tão eufórico que isso vai cair do céu que a gente está jogando para adiante tudo o que tem que fazer hoje, inclusive a educação. Não há problema. Vem aí o pré-sal. Quando vem? E até lá as crianças crescem sem receber o dinheiro que precisam para a educação? Essa geração é sacrificada porque o pré-sal só vai chegar na próxima? Nós temos o risco de vender a ilusão, de acomodar as pessoas na espera. No deixe para amanhã. Não tenha pressa. Como disse o presidente Lula, referindo-se ao nosso programa de erradicação do analfabetismo, o apressado come cru. Então esperemos o petróleo do pré-sal para cozinhar aquilo que a gente precisa cozinhar. Esse é um risco muito grande. O risco da espera de uma riqueza que não está nas nossas mãos, que está submetida a diversos riscos que podem impedir a sua realização, como se fala, e, ao mesmo tempo, uma espera que desestabiliza o presente. Nos deixa acomodados, com base numa ilusão que vem aí fora. Senhor presidente, eu sei, como eu disse no começo, que quem faz alerta diante de euforias, quem diz, cuidado, as coisas não são tão fáceis assim, não é bem recebido. Porque euforia a gente gosta de ter ao máximo. Tem gente até que usa álcool, tem gente que usa droga para ter. Todos querem ter. Mas eu tenho uma obrigação como senador da República, como um dos líderes desse país, de dizer, ok, comemoremos, fiquemos alegres. Mas nada de euforia. As coisas não são como estão querendo nos vender. Elas estão carregadas de riscos. E, ao mesmo tempo, elas exigem uma espera que nós não temos o direito de aceitar. É isso, senhor presidente. Vamos comemorar o pré-sal, mas não fiquemos eufóricos. Estão nos vendendo uma coisa boa, mas com uma aparência falsa de excesso de bondade, boa, mas não permite tranquilidade. Muito
Muito obrigado, senhor presidente.